Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que você gera e paga uma DARF atrasada. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador cada um dos casos de DARF que são geradas e como que você deve proceder para pagá-las quando já tiver passado o prazo de vencimento. Eu vou falar sobre a DARF das cotas do imposto de renda, que são aquelas parcelas do imposto de renda que às vezes você tem que pagar logo depois de enviar a declaração anual do imposto de renda. As DARF geradas pelo Carnê-Leão, que são aquelas que você normalmente tem que pagar para o caso de rendimentos com aluguéis, rendimentos recebidos como autônomo ou rendimentos do exterior. A DARF do GCAP, que é aquela que normalmente você paga após a venda de um imóvel ou de criptoativos, quando tem algum tipo de ganho de capital, e a DARF para operações em bolsa de valores. A gente vai também falar sobre alguns casos especiais, como a DARF inferior a R$10, parcelamento de débitos em aberto com a Receita Federal e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que esse conteúdo aqui vale ouro. Bora lá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você quiser declarar seu imposto de renda por lá, você só vai ter que responder algumas perguntas sobre a sua vida financeira, patrimônio, dívidas, investimentos, etc. E depois a própria plataforma, ela gera e envia a sua declaração de imposto de renda com os lançamentos todos feitos de forma correta. Dá uma olhada no link do nosso site que eu estou deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a DARF é o documento de arrecadação de receitas federais. Alguns chamam de ADARF, outros ODARF. Tanto faz, porque ODARF significa o documento de arrecadação de receitas federais, ADARF significa a guia, do documento de arrecadação de receitas federais. Ela é uma espécie de boleto que o governo federal gera para arrecadar alguns dos seus principais tributos. É um boleto oficial do governo federal. Quando você não o paga na data em que ele era devido, você incorre em multa de 0,33% ao dia, limitado a 20% do imposto devido, mais juros pela Selic, que vão incidindo cumulativamente, de modo que a sua dívida, ela vai ficando exponencialmente mais alta à medida que você deixa de pagá-lo. Por isso, se você está percebendo que uma DARF que você já deveria ter gerado e pago não foi gerada ou não foi paga, regularize a sua situação quanto antes para evitar que esse débito se torne cada vez maior. Um detalhe importante é que a gente vai falar aqui sobre como que você gera e paga uma DARF em atraso e não como você faz uma declaração em atraso. Se você está buscando por declaração de imposto de renda em atraso, por como fazer uma declaração de imposto de renda em atraso, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente se aprofunda sobre isso. Bom, em primeiro lugar, vamos falar do caso da DARF referente às cotas do imposto de renda, que são as parcelas que você paga referentes ao imposto de renda após o envio da declaração anual, quando a sua declaração gera um imposto a pagar. A primeira forma que você tem de gerar essa DARF é através do próprio programa do IR. Você deve recorrer a ela caso é você que tenha feito a transmissão da declaração. Desde a versão de 2021 do programa do IR, que quando você gera a DARF aqui no próprio programa, caso já tenha passado a data do vencimento, ela já vem com juros e a multa embutidos, de modo que você não tem que recorrer a nenhum outro programa para poder gerar a DARF em atraso. Você gera como você gerou a DARF original. Você vai selecionar aqui no programa o seu nome na aba de transmitidos e vai clicar nesse ícone aqui, que é o referente a imprimir DARF do IRPF. Assim que você clica, ele te pede para selecionar a cota exata, ou seja, qual que é a parcela que você está querendo gerar, você clica em OK e note que se a data do vencimento ela já tiver passado, como é o caso aqui, nós estamos gravando esse vídeo em setembro de 2021 e aqui a data de vencimento é 31/5/2021, ela já vem automaticamente com a multa e os juros. Perceba que essa DARF aqui, ela não tem código de barras. Se você não sabe como que paga uma DARF sem código de barras, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Caso não tenha sido você quem tenha feito a sua própria declaração de imposto de renda e, consequentemente, você não a tenha no seu computador, existe uma outra forma de você gerar a DARF, que é através do ECAC. O ECAC é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, uma espécie de unidade virtual da Receita em que você consegue obter uma série de serviços sem precisar se deslocar até uma unidade física da Receita. Para acessá-lo, você digita aqui no Google ECAC, entra na primeira página que for exibida e aqui você vai estar na página inicial. Tá? Você pode acessá-lo ou através de código de acesso e senha,
Caso você não tenha esse código de acesso ou senha, você pode, você vem aqui em saiba como gerar um código de acesso ou senha e em seguida clica aqui no quadro de pessoas físicas, em acesse aqui para criar o código, tá? Segue o passo a passo dele, ele vai te pedir os números de recibo das suas 2 últimas declarações. O número do recibo é aquele código de 12 dígitos que você está vendo aí na tela, que fica na segunda página do recibo de entrega da declaração. O documento é emitido pelo programa do IR assim que você faz a transmissão da sua declaração para a Receita Federal. Se você não souber ou não tiver à sua disposição esses números do recibo, dá uma olhada nesse link, nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente explica como que você recupera. Caso você não tenha conseguido recuperar, mesmo através das instruções que a gente deu nesse vídeo, você pode acessá-lo através do gov.br. Você clica aqui em entrar com gov.br e segue o passo a passo que for sugerido para você gerar uma conta. Há várias formas específicas de você gerar uma conta através do gov.br, que envolvem baixar um aplicativo e fazer reconhecimento facial, ou então usar certificado digital. É um processo um pouquinho complicado e você tem que seguir o passo a passo aqui que é sugerido pelo programa. Caso você não consiga acessar de nenhuma dessas formas aqui que eu mencionei, você vai ter que ir até uma unidade da Receita Federal para pedir que ou eles te deem os números de recibo das suas 2 últimas declarações ou eles já gerem diretamente para você um código de acesso e senha. Mas lembre-se que antes de ir até uma unidade da Receita Federal, você deve tentar fazer um agendamento. Para saber como que faz um agendamento, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Bom, eu vou acessar aqui do jeito mais comum, que é através do código de acesso e senha, clico no botão avançar e em seguida eu venho aqui em meu imposto de renda, extrato de DIRPF. É nessa área do ECAC que vão estar disponíveis todos os principais serviços referentes à declaração de imposto de renda. Para emitir então o DARF, você vem aqui no quadro pagamento e clica em consultar débitos, emitir DARF e alterar cotas. Em seguida ele já vai te dando passo a passo de como que você gera a DARF. Uma dúvida recorrente em relação às DARFs de cotas de imposto de renda pessoa física é de ser assim, se eu não paguei, né, 2 ou mais DARFs e agora eu estou gerando a DARF seguinte, ela já vem acumulada, eu já posso incluir todos os que estão em atrasos numa DARF só? E a resposta é não. Cada DARF corresponde a um período de apuração específico, ou seja, uma competência específica. E, portanto, você tem que gerar uma DARF para cada uma das competências que estiverem abertas. Agora vamos falar sobre como gerar a DARF do Carnê-Leão. Desde 1º de janeiro de 2021 que o Carnê-Leão deixou de ser um aplicativo desktop que você baixa no seu computador, como até hoje é o programa gerador da declaração anual de imposto de renda, e passou a ser um aplicativo online que você acessa através do ECAC. Para acessá-lo, você vai vir nessa mesma página aqui que eu cheguei, em que estão todos os serviços relativos ao imposto de renda, e clica aqui em acessar Carnê-Leão. Ele vai te perguntar algumas informações iniciais sobre a sua atividade, suas ocupações principais, nome, endereço, etc. E aí você vai vir aqui na aba demonstrativo, que fica nesse menu lateral esquerdo da tela. A DARF, então, ela vai estar disponível referente a cada um dos meses, tá, do ano calendário, aqui nesse último ícone, na linha de pagamentos /DARF. Através aqui desse novo programa, tá, do Carnê-Leão Web, a DARF que é emitida também, assim como no caso do programa gerador da declaração anual, ela já vem com juros e multa, de modo que você não precisa recorrer a nenhum outro programa para poder gerá-las. Você já pode fazer o recolhimento aqui da mesma forma. Note que, de novo, como no caso da declaração anual, essa DARF ela não tem código de barras. Por isso, para você saber como que você gera a DARF sem código de barras, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Lembrando que o DARF do Carnê-Leão ele se refere àqueles rendimentos que você teve sem retenção na fonte superiores a R$ 1.903,98 no mesmo mês. É o caso principalmente de aluguéis, de rendimentos recebidos como autônomo e de rendimentos recebidos do exterior. Se somando esses 3 tipos de rendimentos no mesmo mês, eles superarem R$ 1.903,98, você automaticamente tem que gerar e pagar o Carnê-Leão até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. DARF do GCAP. O GCAP é o programa da Receita Federal em que você apura o imposto de renda sobre alguns tipos de ganhos de capital, dos quais os principais são a venda de imóvel, em que normalmente acontece ganho de capital, e agora mais recentemente a venda de criptoativos, que pelo menos até agora, setembro de 2021, ainda tem que ser feita através do GCAP, embora ele não seja um programa apropriado para esse tipo de apuração.
Você vai vir aqui em DARF, você vai declarar os dados do imóvel, do jeito que você já teria aqui. Então, por exemplo, você vem aqui na ficha de bens imóveis, clica um item referente ao imóvel, em seguida você preenche todas as informações que forem solicitadas, vai ser feito um cálculo do imposto. Aqui nesse exemplo, por exemplo, o cálculo do imposto foi de R$ 9.692,18, e aí você vai vir aqui no menu lateral esquerdo em DARF, direitos, /bens, participações societárias. Você clica então, vai ser exibida essa janela te pedindo para selecionar exatamente qual DARF você quer emitir. Aqui nós vamos colocar a opção todos, mas você poderia também selecionar apenas um mês específico e você clica em OK. Note que nesse caso o programa GCAP, ao contrário do programa gerador da declaração anual e do programa Carnê-Leão Web, ele não gera o valor do principal com juros e multa. O que significa que, portanto, essa guia DARF aqui, se você estiver recolhendo após essa data de vencimento, ela só serve para você extrair o valor do principal. Mas para você gerar a DARF definitiva, você vai ter que recorrer a um outro programa da Receita Federal, o SICALC Web. Para acessá-lo, você vem aqui no Google, digita SICALC Web, clica na primeira página que foi exibida e vem aqui em preenchimento rápido. Em seguida, você coloca aqui os seus dados, seu CPF, sua data de nascimento, clica em Não Sou um Robô. Faz a verificação de segurança e clica em Continuar. Em seguida, você coloca aqui qual que é a cidade, onde está o seu domicílio atual, e vai inserir o código de receita, que é o código da DARF que você está querendo gerar. Esse código de receita você vai ver aqui na própria DARF original. Veja que aqui a que foi gerada no GCAP é o código de receita 4600, que é o referente a esse tipo de ganho de capital. Então você clica 4600. Ganhos de capital na alienação de bens duráveis, e aí você especifica, nesse nosso caso aqui é um bem imóvel, tá? Mas poderia ser bem imóvel, participações, etc., tá? Conforme o que tivesse lá na DARF. Depois você especifica aqui a data de consolidação, já é gerada automaticamente a data em que você está fazendo a declaração, deixa do jeito que está aqui no programa. O período de apuração é aquele que tiver na DARF, então no caso aqui, ó, o período de apuração é 5 de maio de 2021, então você só vai colocar maio de 2021, que é o mês e o ano. Número de referência você pode deixar em branco. A data de vencimento, ele já gera automaticamente a data de vencimento aqui original, que no caso seria 30 de junho. E o valor do principal você coloca aqui o valor que foi gerado na DARF original, R$ 9.692,18. Aqui ele vai perguntar se trata-se de alienação de imóvel residencial com opção pela isenção. Vou colocar que não, tá? Porque nesse caso aqui não houve isenção, o programa GCAP apurou um imposto a pagar. Ele vai pedir então a data da alienação, a data em que foi efetuada a venda do imóvel. Você insere aqui conforme o que tiver sido preenchido lá no GCAP. E aí você vem aqui e clica em calcular. Depois ele vai exibir todos os dados principais aqui da DARF, você seleciona e clica em emitir DARF. Note que então agora sim nós temos uma DARF com o mesmo valor principal que foi gerado pela DARF original, mas com o valor de multa e juros, tá? De modo que o valor final, em vez de ser esses 9.692, fica R$ 11.804,10. No caso de DARF, referente a operações de bolsa de valores, você já vai direto no SICALC Web, porque não existe um programa da Receita Federal próprio para você calcular o valor do imposto a pagar, como acontece com os ganhos de capital, com Carnê-Leão, etc. No caso de operação em bolsa de valores, você tem que fazer as contas do quanto que você deve de imposto de renda em planilha ou usando algum software, alguma calculadora específica, e você já vai no SICALC Web gerar direto a DARF, sem preencher antes nenhum tipo de programa. Procura de novo então por SICALC Web, clica aqui na primeira página que aparecer, vem novamente em preenchimento rápido, insere os seus dados, CPF, data de nascimento, faz a validação de segurança e clica em continuar.
A única grande diferença vai ser em relação ao código de receita, que vai ser o 6015, referente a ganhos, qualquer tipo de ganho, lucro que você tenha com operações em bolsa de valores. Você vai então colocar aqui o período de apuração, que foi aquele período em que você obteve o ganho, vamos colocar aqui, por exemplo, maio de 2021. A data do vencimento, que teria que ter sido 30 de junho de 2021, e o valor do principal. Vamos colocar aqui que, por exemplo, o valor do principal fosse R$100. Em seguida, você clica em calcular e pronto, seleciona a DAF que foi gerada, clique em emitir DAF e a guia DAF exibida aqui também já vai conter o valor da multa e dos juros. Um detalhe importante, se você tiver várias DAFs que precisariam ser geradas em relação ao mesmo mês, todas referentes a operações em bolsa de valores, ainda que elas sejam de tipos diferentes, ou seja, uma, por exemplo, é referente a ações, outra é referente a fundos imobiliários, outra é referente a day trade, elas podem ser consolidadas numa DAF só. Tá? Todos os ganhos, todo o imposto de renda sobre operações em bolsa de valores, independentemente da espécie, podem ser consolidados numa mesma DAF. O único detalhe é que você precisa ter um controle seu, pessoal, em que haja uma distinção, porque na hora de você fazer a declaração anual de imposto de renda, aí você vai ter que lançar o imposto pago em campos diferentes. Então, o imposto pago referente às suas operações comuns vai ter que estar num campo, o imposto pago referente a day trade vai ter que estar num outro campo, o imposto pago referente a fundos imobiliários também vai ter que estar num outro campo. Agora, o recolhimento em si da guia DAF ele pode ser feito todos juntos. Agora vamos falar sobre alguns casos especiais. O primeiro deles é o da DAF inferior a R$10. Você não consegue pagar uma DAF cujo valor seja inferior a R$10. Nesse caso, o valor da DAF ele vai ter que ser transportado para os meses seguintes até o momento em que o saldo que você tiver a pagar ele for superior a R$10. Então vamos supor que num determinado mês você gera uma guia DAF de R$6. No outro mês você gera uma guia DAF de R$5. Embora as duas individualmente sejam inferiores a R$10, quando somadas elas são superiores. Então, no mês em que você teve que gerar essa segunda DAF de R$5, você vai pagar os R$11 referentes ao somatório delas. Uma coisa importante é que você tem que manter esse controle, porque na hora em que você gerar a DAF, o sistema da Receita ele não vai identificar que você teve DAFs não pagas referentes a meses anteriores. Então, você tem que saber que existe essa DAF que está pendente, que ela vai ter que ser adicionada às DAFs originais quando você tiver que gerar uma DAF seguinte. Inclusive, tá, isso acontece mesmo que a DAF que você for gerar em seguida, para somar mais de R$10, ela for gerada no ano seguinte à DARF original inferior a R$10. Então, por exemplo, se esse ano, estamos em 2021, gerei uma DAF de R$6 e só no próximo ano, 2022, eu gerei uma outra DAF, por exemplo, de R$8, tá? Eu vou ter que recolher uma DAF somando essa, ainda que ela seja referente a um ano anterior. Parcelamento. É possível parcelar débitos em aberto da Receita Federal, ou seja, se você está percebendo que você tem que pagar DAFs que estão em atraso, mas que elas dão um valor considerável, você pode fazer o parcelamento. Esse parcelamento ele pode ser feito em até 60 vezes, contanto que cada parcela não seja inferior a R$200. O parcelamento ele só vai se concretizar após o pagamento da primeira parcela. Então, ainda que você faça a adesão a um parcelamento, se você não pagar a primeira parcela, é como se ele nunca tivesse existido. E ele suspende a exigibilidade do débito, ou seja, você não vai ter nenhuma restrição junto à Receita Federal enquanto você estiver pagando aqueles débitos em dia. Para você efetuar o parcelamento, você vem novamente aqui no ECAC e clica aqui nessa seção Pagamentos e Parcelamentos. E em seguida você vem aqui em Parcelamento, Parcelamento, Solicitar e Acompanhar. Clica então em Negociar um novo parcelamento. Seleciona a opção Parcelamento Simplificado /Ordinário, que é esse parcelamento do qual eu estou falando, clica em Prosseguir e aí o próprio ECAC ele vai te exibir quais que são aqueles débitos que podem ser objeto desse parcelamento. Então você vai seguindo passo a passo e com isso você consegue parcelar a sua dívida. Outro caso especial é o de prejuízos posteriores de operações em bolsa de valores. Então vamos supor que você tinha que ter pago uma DARF em maio, tá? Mas não pagou, sendo que em junho, julho, agosto você gerou prejuízo. Tá? De modo que se esse prejuízo ele for abatido do lucro que você teve em maio, você não teria mais que gerar essa DAF. Pode ou não pode deixar de recolher essa DAF? Não pode.
Prejuízos só podem ser abatidos em face de lucros seguintes, nunca de lucros anteriores. Então, nessa hipótese aqui, você teria que pagar a DARF de maio normalmente e os seus prejuízos gerados em junho, julho, agosto, eles poderiam ser sim abatidos, mas em face de lucros que você tivesse nos meses seguintes. Outra coisa que algumas pessoas estranham é que quando você gera a DARF, como nesse caso aqui, por exemplo, aqui do GCAP, note que a data do vencimento ela vem no passado. Tá? Mas isso é normal. A nova data de vencimento que você vai ter que observar é uma que vai ser muitas vezes discriminada aqui nesse campo atenção. Tá? Mas a data de vencimento que vai ser exibida na guia DARF sempre é a data de vencimento original. Não estranhe que ela já esteja no passado. Note aqui, por exemplo, que nessa DARF que eu gerei referente a cotas de imposto de renda, a data que ela está no passado, tá? 31 de maio de 2021, mas olha, ele especifica que a DARF é válida para pagamento até 30/9, ou seja, uma data futura em relação à data em que eu estou gerando essa data. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.